Pelas bandas da UERJ. Uma conversa embalada ao som de jovens e experientes artistas sobre suas incursões no cenário musical independente. É isso aí, pessoal. Tá começando mais um programa Pelas Bandas da UERJ, um programa do Centro de Tecnologia Educacional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o CTE. Eu sou Ricardo Benevides. O programa Pelas Bandas da UERJ tem produção da Eneida Leão e trabalhos técnicos do Bamba do Fera, Eduardo Sobral, aqui ao meu lado. E hoje a gente vai bater um papão com o Igor Leocádio, vocalista da banda Dashing Geeks. Isso aí. Tudo bem, Igor? Tudo bem, maravilha estar aqui. Beleza, obrigado demais. O programa Pelas Bandas da UERJ, vocês sabem, ele tem a pretensão de apresentar a você, ouvinte da Rádio UERJ, o que há de melhor na música independente do Brasil e de outras galáxias também. Vamos começar esse papo, Igor? Conta pra gente então um pouco como é que foi que começou essa história da Dashing Geeks. Não foi ontem, né? Não, já tem uns aninhos aí. Na verdade, eu tenho um amigo, inclusive ex-colega de trabalho, que é o meu guitarrista Alexandre Carvalho. A gente se conhece já tem mais de 10 anos. E a gente começou um primeiro projeto que não tinha esse nome, não tinha esse formato exatamente, em 2010. Não deu certo. Aí a gente deu um tempo, tentamos de novo, e em 2013 a gente resolveu formar os Dashing Geeks com a sua primeira formação. A formação que tem, então, você, Igor Leocádio, no vocal, o Igor Pinguim na bateria, Alex Carvalho na guitarra, o Pietro Cruzeto na guitarra e o Emerson Meme Souza. É isso? O baixista? Essa é a formação de hoje. Bacana, essa é a formação atual, né? Atual, é formação atual. Bacana. Isso aí. Mas e aí vocês formaram a banda e a intenção já era fazer algo próximo do que é o rock, do que é o rock mais clássico? Como é que funciona? Exatamente. A gente tem diferentes repertórios, cada um vem de um mundo completamente diferente, e a gente resolveu tentar juntar essas ideias do que a gente tinha de rock. E algumas das pessoas gostam de uma coisa mais clássica, outras gostam de alguma coisa mais indie, com variações, né? E a gente foi tentando trabalhar junto com nossas composições, inclusive vindo de todo mundo, para fazer esse repertório. Esse som. E foi isso. Foi muito natural o processo, na verdade. A ideia desde sempre foi fazer música autoral? Ou vocês já começaram fazendo covers? Não. A ideia dos covers é só, na verdade, algo que a gente também gosta de fazer, é prazeroso, porque tocar músicas que a gente adora é sempre bom. Mas a gente tem interesse mesmo em ter material autoral. A gente compõe com regularidade, inclusive nesse momento. A gente está conseguindo produzir coisas muito legais, a gente está tanto ensaiando quanto... coisa nova? Exatamente, como criando material novo. Em breve a gente já vai até gravar um single e a gente deve ter bastante material novo para mostrar. E é isso aí, a gente gosta muito do processo de composição autoral. Que barato. O disco Press Start saiu esse ano, então? Sim. Foi um processo longo, era para ele ter saído até antes, mas finalmente nasceu. Nasceu agora em 2018. E aí são quantas canções, mais ou menos? São 9 autorais e 2 versões de músicas que a gente gosta muito. E acho que vocês gostam muito, eu também gosto muito, eu vou te falar, viu? Porque Psycho Killer dos Talking Heads é um clássico absoluto. É muito maneiro. E tem uma versão ótima nesse disco que vocês fizeram. Depois, Obrigado. O público da Rádio UERJ pode conferir isso nas mídias, a gente no final do programa vai falar sobre isso. Como é que é o processo de criação dessas canções? Ô Igor, conta pro nosso ouvinte, vocês, no geral, é um só que faz as letras, é dividido, vocês trabalham junto no estúdio, como é que funciona? É muito dividido e muito variado. Tem dias em que alguém chega com uma ideia pronta na cabeça e a gente só ajuda ele a completar ela, transformar ela numa música mais encorpada, mas é muito diferente dependendo do dia. Eu, por exemplo, já cheguei um dia com uma melodia na cabeça, mostrei pra todo mundo, mostrei por WhatsApp mesmo, e depois todo mundo gostou, a gente chegou no estúdio e eles transformaram aquilo que era só uma ideia de melodia de voz numa música completa. Já teve outras em que uma pessoa chegou com uma letra primeiro, a outra chegou com somente o refrão e depois virou uma música. E aí cada um participou um pouco, escrevendo? Varia muito. Como eu sou professor de inglês, eu acabo sempre metendo bedelho. Ah, eu imagino. E a música acaba sempre tendo que passar por mim. Lógico, é importante ouvir saber, essas canções autorais deles são todas em inglês, né? Por enquanto, sim. Ah, legal. Existe até um projeto, se a gente lançar mesmo um segundo CD no futuro próximo, de uma música talvez entrar em português, mas a gente ainda está negociando isso entre nós. É legal vocês estarem aqui ouvindo o programa Pelas Bandas da UERJ, porque hoje os Dashing Geeks estão aqui, então vocês vão ouvir agora um pouco do som deles. Vocês vão ouvir agora Game Over aqui, Pelas Bandas da UERJ. Isso aí. And follow the right path. Another try, and one more boss to put up
the top is full and they are not letting you in. I've been running in circles for too long. I keep running nowhere on my own. I've been running in circles for too long. I keep running nowhere on my own. I've been É isso aí, vocês acabaram de ouvir um pedação de Game Over, a música que termina, ou que fecha o disco Press Start, lançado esse ano pela banda Dashing Geeks. Aqui ao meu lado, Igor Leocádio, o vocalista da banda. Igor, então nessa trajetória, quando vocês vão decidir os covers que vão tocar, também tem a ver com as trajetórias de vocês, né? É isso aí. Que influências foram essas que vocês tiveram ao longo da vida? Fala um pouco das suas, pra gente poder mais ou menos entender de onde vem o som da Dashing Geeks. É interessante porque não sei se todas as minhas influências se refletem claramente no material, porque eu gosto muito de rock clássico, eu gosto de bandas como Queen, gosto de The Who, e em algumas horas eu ainda sinto que a gente ainda vai chegar nesse material. Mas eu, por exemplo, gosto também bastante de rock independente, de rock indie, e a gente tem algumas composições que se aproximam um pouco mais disso. Já o Alex, que é o guitarrista da banda, tem muitas outras coisas que já entraram, saíram, como por exemplo anos 80 com um toque de eletrônico. A gente tem até algumas coisinhas de um tecladinho por causa disso. Vocês gravaram inclusive Don't You Want Me, né? Exatamente. E aí tem essa pegada, né? Só que aí o que a gente decidiu fazer com essa foi transformar ela num rock rockão. mais... Exatamente, mais rockão. É. Ela tem uma outra pegada, mas é claro que ela saiu dessa paixão do Dessa Alexandre. influência do Alexandre. Exatamente. Que barato. E aí nessas discussões, vocês não divergem, não? Assim, não tem papo de... Acontece divergência, mas é curioso, porque a gente gosta muito do que os outros propõem. Então, às vezes, a divergência começa com não, eu quero isso, eu quero aquilo, mas aí alguém vem com uma ideia maneiríssima e a divergência naturalmente se desfaz. Acho que foram raríssimas ocasiões em que a gente bateu o pé porque não havia concordância no final. Entendi. O consenso acaba acontecendo. E do ponto de vista de formação dessa galera, assim, como é que é a trajetória desses músicos? Alguns eu sei que tocam em outras bandas, o próprio Igor Pinguim é da banda Urgia, que a gente entrevistou aqui no programa já há um Ele tempo próprio. também, né? Eu não sei se você sabe, mas ele tem uma formação muito vasta também em piano clássico, né? Não sabia, não. Pois é, ele na verdade toca piano tão bem ou melhor do que a bateria. Mas a paixão é a bateria, então Entendi. a gente tem um baita baterista que a gente nunca vai conseguir usar como pianista porque é impossível conviver. E ainda tem o Emerson Veme Souza, que também, além de baixista, ele também é gaitista, é isso? Ele tem uma história muito bonita, inclusive. Ele é baixista de longa data, ele já tocou com grandes grupos, ele já viajou o mundo, inclusive, fazendo tour por aí, e ele sofreu um acidente anos atrás e ele ficou um tempo sem conseguir tocar, porque ele lesionou gravemente a mão. Nossa. E ele não estava conseguindo retomar o estudo do baixo, porque não dava, ele machucou a mão gravemente, e nessa, ele gosta muito de música, então... Como ele não estava conseguindo tocar o baixo, ele decidiu, vou tocar alguma outra coisa que eu goste, e aí ele foi correr atrás de outros instrumentos. Toca muito bem a gaita e também toca hoje em dia um sax maravilhosamente. Só que a gente ainda está negociando como é que vai fazer, né? A gente não conseguiu ainda integrar o sax à banda. Para botar mais um recurso, digamos assim, nesse tipo de composição. Como não, né? Como não? E a relação, Igor, para fazer os shows, assim, para pintar show, como é que tem sido a trajetória de vocês para encontrar lugar para tocar? É uma coisa que sempre, interessa ao nosso público, enfim. É um processo difícil. A gente tem que entrar em contato com casas da cidade toda, do Rio de Janeiro, mas também tenta, quando possível, buscar eventos fora do Rio. Mas tem pouco espaço. A verdade é que o rock continua precisando batalhar para conseguir tocar na cidade, para conseguir tocar com uma remuneração que seja razoável, né? Porque afinal a gente tem custos constantes. É a vida de quem é músico. Não tem jeito. É ensaio, é instrumento, é equipamento. Mas a gente consegue de vez em quando tocar. A gente tem conseguido alguns espaços em alguns food parks, em algumas casas pelo Rio de Janeiro. A gente já tocou em Paraty, por exemplo, num evento legal que teve lá. E a gente está correndo atrás. Tem alguns festivais, por exemplo, que a gente já participou. Teve um festival do IBEU, que a gente há alguns anos conseguiu participar, foi bem legal. Bacana. O festival é sempre muito legal, porque a gente conhece também outras bandas, gente fantástica. Troca ideia, né? É muito bom. A gente sempre acaba fazendo amigos quando a gente participa de algum evento assim. E existe esse lance, eu acho que na música independente, de uma banda puxar a outra, né? De você ter uma coisa Com certeza. de um toque. Não vou poder fazer, mas vou indicar tal banda, ou então, eventualmente faz junto, né? Exatamente. Isso já aconteceu algumas vezes. A gente já chamou parceiros nossos para tocar em algumas
algumas casas, a gente já foi convidado também. É muito bom quando isso vocês acontece. mantêm esse tipo de contato, assim, né? Obviamente a Orgia é uma banda que a gente tem um contato regular. A gente gosta muito do pessoal do Balba, que já A banda tocou Balba teve aqui também já. por vários lugares também. E tem uma outra galera também, o pessoal do Rock S.A., que é um coletivo de bandas que hoje em dia tá meio dormente, mas vai voltar com bastante atividade se a gente conseguir reativar isso. Ele só tá de férias, digamos assim. Né? Exatamente. É isso aí, a gente tá com o Igor Leocádio da banda Dashing Geeks aqui no programa Pelas Bandas da UERJ. E agora a gente vai ouvir mais um som deles, a gente vai ouvir Confession. Sente o rock. The more I know you, the less I like you. The more I have you, the less I want to. Waste my time, slow my life. So that is why I'm leaving you behind. What the? Bring it! Fuck off! You understand now you're a figure of my past. And so you'll be another face I will forget. You understand now you're a figure of my past. And so you'll be another face I will forget. Pressão, meus queridos, pressão. O rock tem lugar aqui certo, garantido no programa Pelas Bandas da UERJ. A gente adora. Tô eu aqui, vocês não estão vendo, com a minha camisa do Led Zeppelin. Eu posso atestar, ele tá mesmo. Igor, o projeto então é fazer novas canções e um novo disco. Exato. Quando você imagina, assim, no melhor dos cenários da projeção para Dashing Geeks, o que vocês imaginam que pode ser, assim, a caminhada, o futuro a partir de agora, se acontecem coisas boas com o disco? Quando você imagina, assim, um futuro bacana, assim, o cenário ideal da Dashing Geeks qual é? Conta pra gente. Nós não temos essa pretensão de virarmos lendas do rock como Led Zeppelin, mas a gente acredita que a gente tem um material bom, a gente consegue um público, seja no Rio, seja no Brasil, seja fora. Inclusive, um dos objetivos ao escolher o inglês como língua padrão das músicas é justamente ter um alcance mais fácil para um público estrangeiro. Então, quem sabe, né? Quem sabe a gente não faz uma turnê, de repente, num futuro próximo na Europa, porque a gente acha realmente que a gente pode ser abraçado pelo pessoal do mundo todo. Sim, seja possível, Pois é, seja um pessoalzinho aqui da Europa, um pessoalzinho ali da Ásia, quem sabe. Você sabe que a gente já, aqui nesse papo que eu tenho com os músicos pelas bandas, eu já encontrei muitos artistas que fizeram isso. Aqui no Brasil tinha uma relação tremenda, de repente mandaram material e conseguiram emplacar. Eu sempre lembro muito da banda Canto Cego, que teve lá em Montreux. Depois, eles são maravilhosos. Gravei há pouco tempo com o Fred Chico, que ficou um one-man band, que fez uma turnê na Europa, tocando sozinho. Então, ficou 3 meses, enfim. Wanderson Lemos também sempre vai a Portugal. Então, isso é uma coisa que está no horizonte mesmo, não é impossível, não. Muito pelo contrário, tem que manter isso vivíssimo, né? A gente acredita. Inclusive porque o som sendo muito variado, a gente consegue encontrar também outras canções de vocês que não são só rock, né? Exatamente. O som varia porque a gente tem mesmo uma diversidade de preferências por música. Não é que a gente só escute uma coisa ou só goste de produzir um único som. Existem até aquelas bandas, né, que tem um certo cacuete, só toca um certo estilo muito restrito, mas com a gente não é bem assim, não. A gente toca um pouco mais variado. Não é mesmo. A gente tá aqui, inclusive, falando disso porque agora eu vou mostrar pra vocês um pedacinho de uma outra canção deles que, atenção, é uma valsa. Mas é uma valsa bem diferente, chama Last Waltz, pelas bandas da UERJ. No sound is what you hear when the sun's down, night after night after night. You see when the dawn
tal, pessoal? Quando as pessoas procurarem o som, aonde elas vão encontrar o som da Dashing Geeks? Conta pra gente. Bom, para ouvir os Dashing Geeks, você pode procurar a gente no Spotify, no Deezer. A gente também tá no iTunes, no Google Play, se vocês procurarem pelas nossas músicas lá também. A gente tem página no Facebook, se vocês quiserem ver as nossas fotos, os nossos vídeos. A gente tem bastante coisa hoje em dia na página. Isso é uma coisa sempre também difícil, né, Igor, de produzir, eu acho. Me parece que as bandas, às vezes, investem muito no som e nem sempre na produção. Vocês têm essa preocupação, então, de foto e... Temos vídeo? essa preocupação, mas é difícil, porque o foco é na música, né? Então a gente acaba, ora, lembrando que isso existe, ora negligenciando um pouco esse outro trabalho que é importante. Mas sem isso não acha o espaço, né? Exatamente, a gente precisa aparecer pro mundo, então Claro. é isso aí. E pra contratar o show, então, como é que faz? Se vocês quiserem, vocês podem entrar em contato comigo. Se vocês quiserem, vocês podem mandar um e-mail para icleocadio@gmail.com. icleocadio@gmail.com. Isso mesmo, ou entrar em contato com a gente direto pelo Facebook mesmo. Pode procurar a gente lá, mandar uma mensagem. A gente responde. Bacana demais. Queridos, o programa Pelas Bandas da UERJ está chegando ao final. Eu conversei hoje com o Igor Leocádio, o vocalista da banda Dashing Geeks. Procurem o som deles, vocês vão ouvir o som deles também aqui na Rádio UERJ, para além deste programa. Eu quero agradecer demais ao Igor Leocádio. Eu que agradeço, esse espaço aqui é fantástico. Quero mandar um abraço pro Igor Pinguim, que já é meu amigo, Alex Carvalho, Pietro Cruzeta e Emerson Meme Souza. Parabéns pelo som de vocês. O programa vai chegando ao fim, tem produção de Eneida Leão, trabalhos técnicos do Eduardo Sobral, sempre também trabalhos técnicos de Gleidson Augustos e Daniel Barros. Muito obrigado a vocês pela audiência e até a próxima. Pelas Bandas da UERJ. Apresentação: Ricardo Benevides. Equipe técnica: Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Michel Fontanes. Produção: Rádio UERJ. Realização: Centro de Tecnologia Educacional, CTE-SR3.